Eu não sei como é que começo o podcast agora. Porque no ano passado eu não tava numa vibe boa. Eu já comecei falando. Eu nem me apresentei. Eu nem falei como esse podcast funciona. Porque pode ser que alguém ouça isso aqui pela primeira vez e geralmente o podcast tem que explicar como é que isso funciona. Só que eu já tô tão cansado. Essa semana foi cansativa no trabalho. Hoje foi cansativo. Então, sei lá, eu só apertei REC e comecei a falar. Né? Agora sim, episódio passado eu não comentei nenhuma notícia, mas hoje eu já achei que uma notícia não é interessante, tá entendendo? Mas é o que tem pra comentar, porque mais ou menos a vibe que eu estou tem conexão com a notícia. Então vai ser assim. Mais um sábado, 6 de agosto. Tá passando rápido, meu Deus. 6 de agosto. Daqui a pouco termina o ano e a gente nem percebeu o ano passar. Aí depois que chega agosto, no instante termina o ano. Então o restante do ano é como se fosse 30 dias, né? Pelo menos é a sensação que eu tenho. Se bem que cada ano que passa parece que tá ficando mais curto, né? Você fica mais velho mais rapidamente a cada ano que passa. Eu não sei se é porque eu parei de... Como que eu digo? Não é isso. Eu não tô conseguindo organizar palavras para eu falar. Meu cérebro, ele pensa, mas não consegue organizar uma frase que faça sentido, né, para eu falar. Eu não sei nem o que eu... Eita, derrubou o microfone aqui. E aí, como é que você tá? Ouvinte. Eu sei que você tá ouvindo esse podcast de fone de ouvido. E eu tô perguntando, mas não tem como você responder. Aliás, tem. Eu vou deixar... Não, coloca aí na descrição. No Spotify eu vou deixar um espaço aí para você comentar. Provavelmente ninguém que ouve esse podcast vai comentar, mas vai estar lá, né? Como é que você tá? Você responde lá. Se você ouve no YouTube é só comentar. Provavelmente você não vai comentar porque são poucas pessoas que ouvem no YouTube, né? Então, e outra coisa, como o pessoal do YouTube ouve só uma parte do podcast, às vezes não vai fazer sentido o título do episódio, porque muitas vezes o título do episódio ele só vai fazer sentido
lá pro meio do meio do episódio pro fim, né? Que vai fazer sentido o título do episódio. Então, no começo do episódio é só introdutório, assim, meio que aleatório. Pelo menos eu tô numa vibe melhor que semana passada. Hoje eu só tô cansado, ok? Semana passada eu não tava muito bem não. Mas hoje eu só tô cansado. Eu tô bem, só tô cansado, ok? Semana passada eu tava quase que nem o Coringa. Hoje é só cansaço físico. É bom se hidratar, você tem que se hidratar, ok? Vamos lá para a notícia que eu separei aqui para ler e comentar. Eu vou ler uma notícia que eu recebi por e-mail do The News, ok? Você vai lá no The News, você assina esse jornal, né? Você coloca teu e-mail que você usa. Então, toda manhã você vai receber no seu e-mail as principais notícias separadas pelo The News, né? Então, essa notícia que eu vou ler, eu recebi um e-mail no dia 2 de agosto. Então, esse episódio é 6 de agosto e a notícia eu recebi no dia 2, ok? Então, essa esponjinha aqui que fica em volta do microfone tá meio empoeirada. Só que eu não vou tirar para não pegar mais barulho do que já pega. Entendeu? Então eu não vou tirar para não ficar mais ruído. Então a manchete diz assim: quase metade dos brasileiros evitam falar de política. Eu evito. E é como é que eu digo? Coisa mais inteligente que eu fiz até hoje é não falar de política. Primeiro que não vai mudar nada, né? Não há esperança, não vai mudar nada você falar sobre política. O mais que vai acontecer é você ter intriga com pessoas que você conhece, né? No máximo você vai ter uma briga com seu amigo ou briga dentro da família. Então, não fale de política, não pense em política. Não vai mudar nada. Ai, cadê? A matéria diz assim. Cadê? Se você já sai da sua rotina. Que isso? Não tô lendo ruim. Cansado eu vou ler pior do que eu já li, né? Então, vamos aqui começar a leitura de novo, que eu li errado. Então diz assim: se você já sai da sua rodinha de amigos quando o assunto começa, no caso aqui é a política, eu não saio não, eu fico só calado. Eu acho que quem tem opinião para
para dar, geralmente as pessoas que já sabem de tudo, né? Que já tem uma cabeça já pronta, fechada. Eu não tenho certeza de nada sobre política, então eu prefiro ficar calado. Eu acho que é sabedoria ficar calado. Então, assim, quando o assunto começa, sai da rodinha. Saiba que não está sozinho. Você não está sozinho. Quando começa a falar político, você sai de perto. Você não está sozinho. Quase metade do eleitorado do país deixa de falar de política para evitar discussões. Vamos evitar discussão para evitar a fadiga. Mas não quer algo mais cansativo do que discutir por política. Uma vez recente, eu abri a boca para dizer que ia anular o voto para presidente. E eu só falei isso assim de boa, porque não tem opção que preste. Então só esse comentário já gerou discussão. Ou seja, e ainda mais aquele discurso que se você não vota em um dos extremos, em alguém, se você anular o voto, você não pode reclamar. Não pode reclamar da política. Mas eu não quero reclamar. Não vai mudar. Você só reclama quando você tem esperança que tem a mudança. Aí você não vê a mudança e começa a reclamar. Quando você já sabe que não vai mudar, então você não espera nada, né, dos políticos, então você não vai reclamar. Se você quer votar para poder reclamar, eu sinto muito dizer que você é uma pessoa triste, como se eu fosse uma pessoa alegre. Mas enfim, eu não quero votar em alguém para presidente só para me ter o direito de reclamar. Meu Deus. Vamos continuar aqui. Metade do eleitorado do país deixa de falar de política para evitar discussões. De acordo com uma pesquisa. Sim, mas que pesquisa? Essa matéria era para dizer, né? Que pesquisa? Uma pesquisa? Mas qual pesquisa? Eu quero saber qual pesquisa, mas enfim. De acordo com uma pesquisa, 49% dos votantes abrem mão dessas conversas quando estão entre amigos ou familiares. A melhor coisa que você pode fazer, cara. Você vai perder um amigo por causa de política, por causa de precisar dar opinião sobre política. Ninguém precisa ouvir a opinião de ninguém. Eu não quero dar minhas opiniões e nem ouvir opinião. Não quero dar opinião e nem ouvir opinião. Tem muita gente que não tem nada, não sabe de nada e é cheio de opinião. E tem gente que sabe muito, tem muito conhecimento, mas não dá opinião, né? Porque às vezes as pessoas acham que você
ter uma opinião te faz mais inteligente, né? Você é cool, mostrar que você tem conhecimento, você tem que dar opinião. E se você tem conhecimento sobre política, por que não dar opinião, né? Só que para mim, inteligência é você não dar opinião. Tá entendendo? Toma água. Matéria continua. Do total de entrevistados, 54% relataram ter passado por alguma situação de constrangimento, ameaça física ou verbal em razão de suas posições políticas nos últimos meses. Mas isso aí no Brasil tá perigoso. Você, o constrangimento, pelo menos a pessoa não morre, né? Constrangido, mas a ameaça física, o verbal, aí já é mais pesado. Então, eu lembrei do que aconteceu, eu nem comentei, mas teve um caso, eu acho que já tem quase um mês, se não tem, tá perto, de um cara comemorando seu aniversário. O tema do o tema do aniversário era um partido político. Eu não vou mencionar, porque eu não quero fazer propaganda do partido. Eu odeio todos os partidos, eu não gosto. Era para ter uma candidatura avulsa, tipo sem partido. É obrigado o cara se filiar a algum partido. Sim, aí o tema meu Deus, o tema do aniversário era um partido político. Aí eu pensando, qual é o nível de loucura, de insanidade que o cara tem que chegar para colocar o tema do aniversário, um partido político. Eu acho que o cara meio que já desistiu da vida, né, porque coloca tudo em cima da figura de um partido, né? Geralmente as crianças, quando tem tema de aniversário, principalmente meninos, é um super-herói ou um desenho específico, não necessariamente super-herói. Só que nesse caso que eu tô falando é adulto, mas o mesmo pensar de uma criança. Só que em vez de ser um super-herói de uma animação, de um filme, uma série, um desenho, sei lá, é um super-herói que faz parte de um partido. Então pra mim isso aí já é loucura. A outra loucura dentro desse contexto é o outro cara da outra vertente política contrária, oposta a essa, matou o cara porque ele faz parte do grupinho político contrário. Então é complicado, tá complicado no Brasil. Então você ficar de boquinha calada, sem mencionar nada sobre política,
faz bem pra tua saúde. Saúde física, né? Se você levar um tiro, você não vai ficar saudável. Ai. Cadê a matéria? Cadê a matéria? Me perdi aqui. Sim. Aí a matéria continua. O problema não é só no almoço de domingo. 43% dos eleitores pararam de falar de política no WhatsApp. Graças a Deus. Porque o WhatsApp não é local para você estar conversando sobre política, né? Na verdade, o WhatsApp eu não aguento. Eu uso meio que o meu WhatsApp à força. Estou com muito sono. Estou gravando meia-noite 17. Então eu tô com um raciocínio lento. E é isso aí. Oi. Oi. Não sei porque eu tô fazendo isso. Sim, aí continua. O problema não é só no almoço de domingo. 43% dos eleitores pararam de falar de política no WhatsApp e 19% saíram de algum grupo. E você reclamava quando só tinha figurinha de bom dia e risos. Agora é figurinha sobre política. Não dá pra ficar em grupos. Se eu não me engano, nem sei quantos grupos eu tô, mas são poucos. Mas é específico. Do trabalho tô em 2 grupos. E nesse momento eu tô gravando com os olhos fechados porque eu tô morrendo de sono. Sério. Tô com muito sono. Sim. A matéria continua assim. Bottom line. A situação acontece no Brasil e fora dele. Nos Estados Unidos, uma pesquisa de 2020 indicou que metade dos americanos pararam de discutir sobre política. Eu acho que o sono. Eu acho que a sociedade tem a ganhar com as pessoas parando de falar de política. Ou pelo menos brigando sobre. Né? Se você consegue falar sem dar um soco no outro porque discorda de você, então eu acho que você pode falar, né? Mas a gente vive num mundo que tá muito louco, que se você tem uma opinião contrária, você pode não ser... Eu não sei o que eu não sei o que eu tô falando, eu tô morrendo de sono. Eu perdi o raciocínio no meio do caminho, eu tô dormindo aqui. Desculpa, gente, é isso. Você que tá ouvindo pelo fone de ouvido deve estar bocejando. Assim como eu vou terminar logo. Não, a notícia acaba assim, aqui. Tá bom. Deixa eu ver quantos minutos. Tá gravando. Eu acho que eu já vou terminar. Eu vou terminar porque eu
tô morrendo de sono. Então, eu agradeço a vocês que ficaram até aqui, aguentando minha voz, né? E antes que eu durma, eu vou dar tchau. Tchau. Valeu. Fui.